tout le monde à cette soirée spéciale qui vous est dédiée. Bem-vindos todos a essa tarde especial Pour vous. para vocês. Donc, c'est un Zoom spécial pour le Brésil. Então, esse é um Zoom especial para o Brasil. Et je remercie toutes les personnes qui contribuent à cette création. E ela está agradecendo a todas as pessoas que contribuíram para essa criação. Donc, ça sera la 3e fois que je viens faciliter des classes parlées aux entités au Brésil. Então, essa é a terceira vez que ela vai ser facilitadora de uma classe falando às entidades aqui no Brasil. Et je suis tellement contente de revenir. E ela está muito, muito contente de voltar ao Brasil. Ce qu'on a créé ensemble les dernières fois, c'était juste magique. O que foi criado a segunda vez foi alguma coisa mágica. Et c'est vraiment ça que je voulais partager avec vous ce soir. E é alguma coisa dessas que ela quer partilhar com a gente essa tarde. C'est les possibilités qu'ouvre cette classe parlée aux entités. São as possibilidades que estão abertas a essa classe falando com as entidades. Et bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Muito além do que a gente pode imaginar. Donc, cette classe parlée aux entités, c'est une spécialité. Essa classe falando às entidades é uma especialidade. Et pour y participer, il faut avoir fait juste la classe Access Bar. E para participar é preciso, como pré-requisitos, ter somente a classe barras de access. Et si vous n'avez jamais fait de classe Access Bar, vous pouvez participer à l'introduction. Se você nunca participou de uma classe barras de access, você pode participar da introdução. Et cette classe, c'est vous permettre de découvrir qu'est-ce que c'est le monde de l'invisible. Essa classe permite descobrir o que é o mundo do invisível. Parce qu'on a tellement de définitions. Porque nós temos muitas definições. Qu'en fait, on a beaucoup de limitations. Que isso traz, de fato, muitas limitações. Et on a beaucoup de peur. E nós temos muito medo. Donc, c'est soit on va mettre ça beaucoup à distance de soi. Então, nós vamos tomar uma distância disso. Ou on va vivre avec les mensonges qu'on a appris concernant ce sujet. Então, nós vamos desconstruir as mentiras que nós escutamos a respeito desse assunto. Donc, le but de cette classe, comme toutes les classes Access Consciousness, O objetivo dessa classe, como todas as classes Access Consciousness, c'est vraiment de vous amener à votre conscience. É de trazer a vocês a consciência. À votre savoir. Ao saber de vocês. Et à vos perceptions. E a percepção de vocês. Donc, on va faire un premier déblayage. Então, nós vamos fazer uma primeira limpeza. Toutes les définitions que vous avez achetées des autres. Todas as definições que vocês compraram de outras pessoas. Ou que vous avez fait votre. Ou que vocês fizeram vocês mesmos. Concernant le monde de l'invisible et les entités. Com relação ao mundo do invisível e às entidades. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Vocês vão destruir e descriar? Right and Wrong, Good and Bad, POC and Pod, Online, Shorts, Boys and Beyonds. Donc, cette classe, la magie de cette classe, então, a magia dessa classe, c'est vraiment de vous reconnecter avec votre savoir. É de você verdadeiramente se reconectar ao seu saber. Et de reconnaître dans quelle mesure les entités peuvent être une contribution pour votre vie. E de reconhecer em que medida as entidades podem ser uma contribuição para a sua vida. Et dans quelle mesure vous pouvez être une contribution pour les entités. E em que medida vocês podem ser uma contribuição para as entidades. Donc, partout où aujourd'hui vous avez le point de vue que les entités sont un problème. Então, em todos os lugares onde vocês construíram esse ponto de vista de que as entidades são um problema. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Vocês vão destruir e descriar? Sim. Right and Wrong, Good and Bad, POC and Pod, Online, Shorts, Boys and Beyonds. Parce que, vous le savez, vos points de vue créent votre réalité. Porque vocês sabem, o ponto de vista de vocês cria a realidade de vocês. Donc, au plus, vous allez vous dire que les entités sont un problème et qu'est-ce qui va se passer? Então, quanto mais vocês disserem que as entidades são um problema, o que vocês acham que vai acontecer? Donc, c'est vraiment avec ces outils comment on est
présent et conscient à ce qui est. Então, com essas ferramentas, nós vamos estar presentes e conscientes a tudo que isso é. Et où on ne se laisse plus embarquer par son mental. Pardon, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Oui. Et on ne se laisse plus manipuler par son mental. E nós não vamos deixar que o nosso mental nos manipule. Donc, partout où vous restez manipulé par votre mental, Então, em todos os lugares onde vocês continuam manipulados pelo mental, qui vous coupe de votre conscience que afastam vocês da consciência de vocês et qui vous empêche d'être dans l'aisance dans tous les domaines de votre vie, e que impede vocês de ter facilidade em todos os domínios de sua vida et avec les entités, e com as entidades, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? vocês vão destruir e descriar? Right and Wrong, Good and Bad, POC and Pod, Online, Shorts, Boys and Beyonds. Donc, ce que j'adore aussi dans cette classe, Então, o que eu adoro nessa classe c'est que dans Access Consciousness, on parle beaucoup de percevoir, de recevoir. é que em Access Consciousness nós falamos muito de perceber e de receber. Et quand on parle de ce monde de l'invisible, E quando nós falamos desse mundo do invisível, on est vraiment dans cet espace où on se force à baisser nos barrières, nós estamos entrando nesse espaço onde nós nos forçamos a baixar nossas barreiras, à vraiment à être présent dans notre vie, e estar realmente presente em nossas vidas et à reconnaître en fait ce qu'on ne peut pas contrôler. e a reconhecer as coisas que nós não podemos realmente controlar. Donc tout ce que vous utilisez aujourd'hui pour contrôler votre conscience, Então, tudo que vocês utilizam hoje em dia para controlar a consciência de vocês, qui vous empêche d'être dans le percevoir et le recevoir avec aisance totale, que impede vocês de estar no perceber e receber com facilidade total, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? vocês vão destruir e descriar? Right and Wrong, Good and Bad, POC and Pod, Online, Shorts, Boys and Beyonds. Donc cette classe parler aux entités, ce n'est pas qu'une classe parler aux entités. Pardon, cette classe parlant aux entités. Cette classe parler aux entités, ce n'est pas qu'une classe parler aux entités. Essa classe falando às entidades, Ce n'est pas seulement une classe parler aux entités. não é somente uma classe falando às entidades. C'est une classe pour reconnaître ce que vous savez. É uma classe para reconhecer aquilo que você já sabe. Donc, partout où vous attendez des classes à ce qu'on vous apprenne quelque chose, Pardon? partout où vous attendez des classes, Partout où... ou expectation, vous attendez des classes. Ah, ok. Em todos os lugares onde vocês criaram alguma coisa que vocês esperam dessa classe. Et que vous attendez qu'on vous donne le mode d'emploi. E que vocês estão esperando que seja dado a vocês modo de utilização. Plutôt que de reconnaître que vous savez tout et que vos choix vont créer la conscience. Muito mais do que vocês reconhecerem que vocês sabem tudo e que o seu saber vai criar a sua consciência. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Tudo isso vocês vão destruir e descriar. Right and Wrong, Good and Bad, POC and Pod, Online, Shorts, Boys and Beyonds. Alors, je suis en train de couper les micros des personnes qui se connectent. Ela está cortando os microfones das pessoas que estão se conectando. Ce qui ne vous empêche pas de reprendre la parole pour poser vos questions. Mas isso não impede vocês de fazer algumas perguntas quando vocês quiserem perguntar. Donc, je suis curieuse de vos questions concernant cette classe parler aux entités et ce sujet. Então, ela está curiosa a respeito das perguntas que serão feitas a respeito dessa classe falando com as entidades. Qu'est-ce qui vous donne envie d'en savoir plus? O que te dá desejo de saber mais? Ou quelle résistance est-ce que vous utilisez pour vous séparer de votre conscience? E que resistência vocês utilizam para separar vocês da consciência de vocês?
Et tout ça foi un odiar. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? E tudo isso fez Deus e leão. Vocês vão destruir e descriar? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, short, boys and beyonds. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Bom, tem alguma pergunta que alguém queira fazer? Et tout ce qui vous empêche de poser des questions, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? E tudo que impede vocês de fazer perguntas, vocês vão destruir e descriar? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, short, boys and beyonds. Donc, si vous voulez noter vos questions dans le chat ou directement prendre la parole. Se vocês quiserem, vocês podem fazer as perguntas diretamente no chat ou podem falar diretamente, pegando a palavra. Parce que si je continue à parler, je vais faire la classe. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelles sont vos questions. Se ela continua a falar, ela pode perder alguma coisa na classe. Então, o que interessa a ela são as perguntas que vão ser feitas. Então, se vocês têm alguma pergunta a fazer, pessoal, não hesitem em fazer perguntas. Ela está curiosa em saber as perguntas que vão ser feitas. Como faire para concentração? Est-ce que tu as entendu, Marco? Não, podia repetir, por favor? Bom, vou falar em português então, né? Eu quero saber como fazer para ter mais concentração. Elle est en train de demander comment elle va faire pour avoir plus de concentration. Elle veut dire plus de concentration, plus de présence avec les entités? Mais presença em relação às entidades, é isso, Maria Júlia? Isso. Oui, c'est ça. Donc déjà, est-ce que tu parles de concentration ou est-ce que tu parles de choix? Você está falando de concentração ou você está falando de escolha? Dans le sens où tout est un choix. De concentração mesmo. Porque às vezes eu estou fazendo alguma coisa, ou lendo, e o meu pensamento, ele para, eu estou fazendo automático. A minha mente vai longe. Ok. Elle est en train ça c'est vraiment concentration. Dès qu'elle est en train de lire quelque chose, elle va voyager. Le pensement, il va voyager plus loin. Donc, dans quelle mesure est-ce que tu es consciente du monde de l'invisible et que tu ne l'as pas reconnu? Em que medida você está consciente do mundo do invisível que você ainda não o reconheceu? Et dans quelle mesure, si tu le reconnaîtrais, tu aurais plus d'aisance avec la concentration? E em que medida você reconhecendo o mundo do invisível, você vai ter mais facilidade com a sua concentração? Donc, partout où tu te mets en tort pour ne pas être concentré, plutôt que de poser des questions pour avoir de la concentration, est-ce que tu veux bien détruire et décréer? Todos os lugares onde você cria alguma distração. Pardon, est-ce que tu peux répéter ça? Oui, partout où tu te mets en tort pour le fait de ne pas être concentré. Em todos os lugares onde você tem alguma distração para ter esse efeito de não estar concentrada. Plutôt que de poser des questions pour avoir la conscience de ce que c'est. Mais do que fazer perguntas para ter a consciência daquilo que você é. Est-ce que tu veux bien détruire et décréer ça? Você vai destruir e descriar? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys and beyonds. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que quand il y a quelque chose qui tourne pas rond, o que acontece muito frequentemente é que quando você tem alguma coisa que faz você andar em círculos, on va toujours dans le tort de soi. on va toujours en tour. On va toujours in the wrongness. Okay. Você vai sempre pro lado errado. Et on va jamais voir qu'est-ce qui est juste par rapport à ça. E você nunca vai ver o que é justo com relação a isso. Donc ça, c'est une question que vous pouvez poser. Qu'est-ce qui est juste par rapport à ça que je ne perçois pas? Então, essa é uma pergunta que você pode fazer.
o que é justo com relação a isso que eu ainda não estou conseguindo perceber. Parce que ça va vous donner la prise de conscience sur ce qui est vraiment là. Isso vai te dar a tomada de consciência do que realmente está lá, Plutôt que de vous couper de votre conscience et de vous mettre dans le tort de vous-même. mais do que te tirar da sua consciência e te mandar na direção errada. Et tout ça, Juan Joyar, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? E tudo isso fez um desilhão, você vai destruir e descriar? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shorts, boys and beyonds. Donc là, par exemple, Maria Julia, elle parle de manque de concentration. Então, lá, a Maria Júlia está falando de uma falta de concentração. Mais est-ce que c'est un manque de concentration ou est-ce que c'est autre chose? Mas isso é uma falta de concentração ou isso é outra coisa? Donc partout où vous éliminez la question, Então, em todos os lugares onde você elimina a questão, vous limitez les prises de conscience. você está limitando a tomada de consciência. Et ça marche comme ça aussi avec le monde de l'invisible. E funciona assim com o mundo do invisível. Combien de conclusions est-ce que vous faites de ce qui se passe? Quantas conclusões você faz com relação a tudo que se passa Qui vous empêchent d'être conscient de ce qui se passe réellement? que te impede de estar consciente do que se passa realmente? Et tout ça, Juan Joyar, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? E tudo isso fez um Deus de leão, você vai destruir e descriar? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shorts, boys and beyonds. Est-ce que ça répond à ta question, Maria Julia? Isso responde a sua questão, Maria Júlia? Cool. How does it get any better than that? Como para melhor... Comment c'est, Marco? Como pode melhorar? Como pode melhorar? Yeah. Comment ça devient mieux que ça? Oui. C'est ça? C'est ça. Alors, on a une question. Est-ce que tu peux me la traduire? C'est Angelica qui a posé une question dans le chat. Est-ce que tu la vois, la question? Non, je ne vois pas. Alors, je vais aller sur le traducteur. Il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, hop. Donc, elle dit, lorsque nous recevons des informations selon lesquelles un certain travail a été effectué avec les entités pour nuire à une personne, quel est le processus pour y remédier? Ou quelles questions devrions-nous poser? Donc ça, je te remercie pour cette question, Angelica. Est-ce que tu peux répéter parce que je vais traduire en portugais? Ah, ok. Alors, pardon. Donc, elle demande, lorsque nous recevons des informations, no momento que nós recebemos as informações, selon lesquelles un certain travail a été effectué avec les entités, a respeito de algum trabalho que vai ser feito com as entidades, pour nuire à une personne, pour nuire, pour faire du mal à une personne, para fazer algum mal a alguma pessoa, quel processus pour y remédier? Que processo podemos utilizar? Ou quelles questions on peut poser? Ou que pergunta nós podemos fazer? Donc, je disais merci Angélica pour cette question. Obrigado, Angélica, pela questão. Parce que c'est pour l'une des choses que j'adore faciliter cette classe. Porque isso é uma das coisas que eu adoro facilitar essa classe. Parce que cette classe vous redonne le pouvoir. Porque essa classe dá a vocês novamente o poder. Et durant cette classe, on va vraiment aller regarder comment on sort de ce point de vue qu'on peut nous atteindre. Então, nessa classe, nós vamos sair desse ponto de vista do que são as nossas expectativas. On sort du point de vue qu'on peut nous faire du mal. Nós vamos sair dos pontos de vista que podem nos fazer mal. Et on a les outils pour pouvoir réagir à chaque situation. Nós temos as ferramentas para poder reagir a cada situação. Mais ce que je peux déjà vous dire ce soir, mas o que eu posso já dizer essa tarde, c'est que vos points de vue créent votre réalité. É que os nossos pontos de vista criam as nossas realidades. Donc, si tu as le point de vue qu'on peut te faire du mal, então, se você tem um ponto de vista que alguma coisa pode fazer mal, ou qu'on peut utiliser les entités contre toi, ou que podem utilizar entidades contra você, d'après toi, qu'est-ce qui va se passer?
Na sua opinião, o que você acha que vai se passar? Donc, tous les points de vue que vous avez sur le fait qu'on peut prendre le pouvoir sur vous, Então, todos os pontos de vista que você tem a respeito das entidades que podem tomar o poder sobre você, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? você vai destruir e descriar? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shorts, boys and beyonds. Donc, c'est l'outil déjà que je peux te donner ce soir qui peut changer toute ta réalité. Então, essa ferramenta que eu posso te dar nessa tarde, que pode mudar a sua realidade, par rapport aux croyances que l'on a par rapport aux entités. com relação às crenças que nós temos em relação às entidades. Et par rapport aux peurs aussi qu'on entretient avec les entités. E com relação ao medo que nós temos de tratar com as entidades. Parce que quand on utilise la peur, c'est une façon de te contrôler. Quando se utiliza o medo, é uma maneira de te controlar. Donc, combien de peurs est-ce que vous utilisez pour perdre votre puissance? Então, quanto de medo você utiliza para perder a sua potência, o seu poder? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? E tudo isso você vai destruir e descriar? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shorts, boys and beyonds. J'espère que ça répond à ta question, Angélica. Espero que isso tenha respondido a sua questão, Angélica. Ou une partie du moins. Ou une partie de la question. Ou uma parte da questão. Ou uma parte da questão. J'ai une autre question de Marcia. Tem uma outra questão da Márcia. Alors, elle dit « Je réalise parfois que je n'ai pas encore développé la capacité à parler. » Eu percebi que eu ainda não desenvolvi essa capacidade de falar com as entidades. D'écouter ou de voir les entités. De escutar ou de ver as entidades. Elle demande « Est-ce que la classe aidera à avoir une meilleure perception ?» Essa classe vai me dar uma maior percepção? Alors, la réponse, c'est oui. A resposta é sim. Et comme toutes les classes Access Consciousness, ça dépend aussi de votre choix. Então, como todas as classes Access Consciousness, isso depende exclusivamente da sua escolha. Donc, partout où vous remettez le pouvoir dans le facilitateur, então, em todos os lugares onde você colocou o poder no facilitador, plutôt que de reconnaître que c'est vos choix qui vont créer votre réalité, muito mais do que de reconhecer que são as suas escolhas que vão criar a sua realidade, et que moi, je vais être là pour faciliter cela, e que ela está lá somente para ser a facilitadora, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? tudo isso você vai destruir e descriar? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shorts, boys and beyonds. Donc, si tu le choisis, tu vas pouvoir développer tes capacités. Se você escolher isso, você vai poder desenvolver as suas capacidades. Et Angélica, elle dit que ça a répondu à sa question. Super. E a Angélica disse que respondeu a questão. Alors, Cynthia m'a écrit en français. Cíntia escreveu em francês. J'ai une facilité certaine à écouter et voir les entités. Eu tenho uma certa facilidade em ver e escutar as entidades. Mais j'en ai le contrôle de quand sortir de cette... Alors, attends, parce que Saint-Tony, je vais apprendre comment faire ça seulement quand... Ah, donc en fait, c'est comme si elle subit, du coup, elle, la présence des entités. Pardon, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? C'est-à-dire qu'elle, en fait, elle perçoit les entités, mais elle en perd le contrôle. Ela percebe as entidades, mas ela tem... Ela perde... Elle lose the control. Ela perde o controle, mas ela perde o controle desse contato. Et en fait, elle veut savoir comment elle peut faire ça que quand elle le choisit. E ela quer saber como que ela pode fazer para fazer essa escolha. Alors ça, c'est quelque chose aussi qu'on voit dans la classe Parler aux entités. Isso é alguma coisa que a gente vê também na classe Falando com as Entidades. Parce que cette classe, en fait, elle est pour tout le monde. Porque essa classe, de fato, ela é para todo mundo. Pour les personnes qui ont déjà des capacités avec les entités. Por pessoas que já têm a capacidade de falar com as entidades. Les personnes qui ne les ont pas reconnues. Nas pessoas que ainda não reconheceram que têm essa capacidade.
Les personnes qui ont peur des entités, as pessoas que têm medo das entidades, les personnes qui ne croient pas aux entités. as pessoas que não creem nas entidades. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau avec les entités pour pouvoir faire cette classe. De fato, não precisa ter algum contato com as entidades para fazer essa classe. Cette classe, en fait, elle répond aux questions de tous les participants. Essa classe, ela responde as perguntas de todos os participantes. Et du coup, ça répond aussi à la question de Cynthia. E responde também à questão de Cíntia. Quand on a des capacités, qu'on perçoit déjà beaucoup les choses, Que nós temos capacidade para perceber muitas coisas. oui, on ira voir comment on peut gérer ça. Oui, Oui, on parlera dans cette classe comment gérer cela. nós vamos falar nessa classe como que a gente vai chegar e fazer isso. Et oui, c'est possible. Sim, isso é possível. Elle dit merci. Merci Cynthia. Obrigado. Alors, j'ai une autre question de Sheila. Alors, je vais la traduire. Tem uma pergunta de Sheila. Donc, j'ai fait un peu de nettoyage dans des environs, des environnements. Ela fez uma limpeza do entorno dela. Et des processus légaux. Processos legaux. Processos jurídicos. Ok. Processos legais e de processos legais. Et je n'ai pas encore reçu la contribution des entités. E ainda não recebi a contribuição das entidades. Qu'est-ce qui est juste à ce sujet? O que está justo nesse sujeito, nesse assunto? Et ce qui est rigolo, ce qui est drôle avec ça, É engraçado a respeito disso, c'est qu'il y a ce mot dans cette question qui est de faire le ménage. que tem essa palavra que é fazer essa limpeza. Et dans quelle mesure, en fait, on a cette idée qu'il faut faire le ménage des entités? E em que medida nós temos essa ideia de que nós precisamos fazer essa limpeza das entidades? Et comment est-ce qu'on veut recevoir la contribution si on fait le ménage des entités? E como que nós vamos receber a contribuição se nós vamos fazer a limpeza das entidades? Donc, partout où vous avez l'idée qu'il faut faire le ménage, Então, em todos os lugares onde você criou essa ideia de que precisa fazer essa limpeza das entidades, plutôt que de voir qu'est-ce qui est requis ici, dans chaque situation avec les entités, mais do que reconhecer o que é necessário fazer em cada situação com relação às entidades, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? você vai destruir e descriar? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shows boys and beyonds. Et c'est tout l'objectif de cette classe. Então, é esse o objetivo dessa classe. C'est qu'est-ce qu'on fait, O que nós fazemos, avec quel outil, com que ferramentas, à chaque situation. em cada situação. Et comment, de plus en plus, en fait, on ouvre ses capacités à être conscient. E como que a gente vai fazer para, de mais a mais, abrir essa capacidade de ter consciência, pour être en communion avec le monde des entités para estar em comunhão com o mundo das entidades et plus en séparation. e não mais em separação. Et tout ça, Juan Joyar, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? E tudo isso, vez um Deus e Leão, você vai destruir e descriar? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shorts, boys and beyonds. Alors, je continue à regarder le chat. J'espère que ça a répondu à la question de Sheila. Ela vai continuar a verificar o chat. Espero que isso tenha respondido a questão de Sheila. Donc, il y a Angélica qui m'a écrit un nouveau message. Angélica tem uma nova mensagem. A-t-il répondu, j'ai réalisé que j'ai choisi de suivre le cours de l'entité pour mettre fin à cette peur. Pardon, j'ai réalisé que Qu'elle a choisi elle a choisi la classe parler aux entités ela percebeu que escolheu a classe falando com as entidades pour mettre fin à cette peur. para acabar com esse medo que ela tem. Oui, Angélica, tu choisis ta conscience et plus les mensonges.
Isso, Angélica, você escolheu a sua consciência e não as mentiras. Tu choisis ce qui est vrai pour toi et tu n'achètes plus la réalité des autres. Você escolheu o que é verdadeiro para você e você não vai mais comprar a realidade dos outros. Donc, tous ceux d'entre vous qui achetez la réalité des autres, Então, todos vocês que compram a realidade dos outros, qui vous empêchent de créer votre réalité avec les entités, é isso que impede de criar a realidade de vocês com facilidade. est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Vocês vão destruir e descriar. Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Puddle, Nine Shots, Boys and Beyonds. Et j'adore parce que Maria, il y a un petit dragon unicorne qui s'est joint à elle. Ela adora porque Maria tem um pequeno dragão e um unicórnio que estão junto com ela. Voilà. Alors, je vais continuer les questions. Vai continuar com as perguntas. Alors, j'ai une question, c'est comment pouvons-nous être plus présents Ela tem uma pergunta: como nós podemos estar mais presentes pour comprendre la contribution des entités pour nous? para compreender a contribuição das entidades para nós? Donc, c'est Tania qui pose la question. Então foi Tânia que fez essa pergunta. En fait, c'est le but de cette classe. De fato, esse é o objetivo dessa classe. Et quelquefois, les mots ne suffisent pas pour donner les explications. E algumas vezes as palavras não são suficientes para dar a explicação. C'est vraiment les classes et l'énergie, l'espace qu'on crée C'est realmente a classe, a energia e esse espaço que nós estamos criando qui nous permettent de créer le changement par rapport aux choses. que nos permitem de criar a mudança com relação às coisas. Donc, quelquefois, quand on va trop chercher dans sa tête comment faire, Então, às vezes, quando nós vamos à nossa cabeça para pensar como que nós vamos fazer, on peut se couper de la présence et de l'énergie qui crée le changement. nós podemos nos afastar, on peut se couper de l'énergie qui crée le changement. Nós podemos nos afastar da energia que cria a mudança. C'est-à-dire que là, je suis en train de parler. Isso quer dizer que eu estou falando. Et derrière les mots, il y a déjà du changement qui se fait énergétiquement. E por trás das palavras já há uma mudança que é feita energeticamente. Donc, tout ce qui t'empêche déjà, Tania, de recevoir cette contribution, E tudo que te impede, desde já, Tânia, de receber essa contribuição, est-ce que tu veux bien détruire et décréer? você vai destruir e descriar? Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Puddle, Nice Shots, Boys and Beyonds. Parce que dans ta question, Porque na sua pergunta il y a comme une séparation tem como que uma separação que quelque part tu choisis, que em algum lugar você escolheu, qui t'empêche de rendre les choses beaucoup plus simples que te impede de estar com as coisas mais simples, pour percevoir ce que tu demandes. para perceber aquilo que você está perguntando. Est-ce que ça fait sens pour toi? Isso faz sentido para você? Donc, Sheila me dit Sim, obrigada. Sheila diz obrigado. Je continue. Nous avons tous des entités qui travaillent avec nous, même si nous ne le savons pas. Pardon. Donc, on me demande, nous avons tous des entités qui travaillent avec nous, Nós temos todas as entidades que trabalham conosco, même si nous ne le savons pas. mesmo se a gente não saiba disso. Le truc, c'est que si tu ne reconnais pas les choses, O caso é que se você não reconhece as coisas, tu ne peux pas recevoir tout ce que tu pourrais recevoir. você não pode receber tudo aquilo que você poderia receber. Donc, tu peux avoir déjà des contributions, Então você pode ter desde já contribuição, mais c'est comment, Erida, ça peut devenir encore mieux que ça. mas como isso pode ser melhor do que está? Et comment, avec plus de savoir, tu peux être vraiment dans ce travail d'équipe. E como que
com esse saber, você pode estar mais dentro desse trabalho de equipe. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans la classe aussi. E isso é alguma coisa que a gente vai ver na classe também. Et c'est magnifique parce que Maria Fatima Seda, É magnífico porque Maria de Fátima, pardon, Maria Fatima Seda, Seda, oui, c'est son nom de famille, je pense. Maria de Fátima, Elle dit, et en fait, elle reconnaît ses prises de conscience déjà. ela diz que reconhece desde já essa tomada de consciência. Elle dit, nous croyons que les entités sont mauvaises. Nós temos essa crença de que as entidades são más Et que nous devons nous en débarrasser. e que nós temos que nos livrar dessas entidades. Et je réalise que c'est en fait un partenariat. E eu percebo agora que isso é só uma parte. Donc ça, c'est magnifique. Merci Maria pour ce retour. Obrigado, Maria. Alors, je continue à lire. Ouh là là, il y a beaucoup de messages. Ela continua a ler, tem muitas mensagens. J'ai toujours parlé aux ordinateurs, aux chaises, aux murs. Eu sempre falei aos computadores, às poltronas e às paredes. Et je ne savais pas qu'ils avaient une conscience. E eu nunca soube que eles tinham consciência. Y a-t-il une chance qu'ils me répondent? Pardon? Y a-t-il la possibilité qu'ils me répondent? E tem alguma possibilidade de que eles possam me responder? Même si ce n'est pas verbalement. Mesmo se não seja verbalmente? Donc, c'est Marcia Agra qui pose la question. Márcia está fazendo a pergunta. Et la question que j'ai envie de poser donc, à Marcia, Então, a pergunta que eu tenho vontade de fazer a Márcia, c'est qu'est-ce que tu sais? o que você sabe? Donc, tout ce qui t'empêche de reconnaître ce que tu sais, O que te impede de reconhecer o que você sabe? est-ce que tu veux bien détruire et décréer? Tudo isso você vai destruir e descriar? Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shorts, boys and beyond. Et je la vois Marcia, coucou. Tá vendo a Márcia? Oi, Márcia. Magnifique. Alors, comment comprendre ma contribution à elle et... Alors, comment comprendre ma contribution pour les entités et les entités pour moi? Como que eu posso compreender a minha contribuição para as entidades e a contribuição das entidades para mim? Ce que je peux vous dire ce soir, O que eu posso te dizer hoje, c'est qu'on a tous des capacités différentes. que nós temos todos capacidades diferentes. Et que cette classe parler aux entités, E que essa classe, falando com as entidades, ça nous amène à découvrir quelles sont ces capacités. nos leva a descobrir quais são as nossas capacidades. Donc, toi, quelle capacité tu peux être pour les entités, Angélica? Então, qual capacidade você pode ser para as entidades, Angélica? Et dans quelle mesure tu peux t'autoriser à recevoir leur contribution? E em que medida você pode se autorizar a receber a sua contribuição? Donc, c'est des choses qu'on explore aussi. Então, são coisas que a gente pode explorar também. C'est des choses, comment dire, j'ai pas de réponse toute faite aux questions. Então, isso são coisas que, como é que a gente pode dizer? São coisas que não têm respostas prontas. Parce qu'on est tous tellement différents Porque nós somos todos diferentes, et on est tous des cadeaux différents. nós temos todos dons diferentes. Et c'est le cadeau de ces classes d'aller regarder, en fait, d'ouvrir ces cadeaux. Então, é o presente dessa classe que é de realmente abrir esses dons Et de l'offrir au monde. e de oferecer ao mundo. Ok. Et c'est marrant que je dise ça parce que c'est bientôt Noël. É muito engraçado que eu diga isso, porque nós estamos na véspera do Natal. Donc, est-ce que vous êtes prêts à ouvrir le cadeau que vous êtes et à l'offrir au monde?
Wow. Então, vocês estão prontos a abrir esse presente que vocês são e oferecer isso ao mundo? Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? E tudo que impede isso, vocês vão destruir e descriar? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shots, boys and beyonds. Et pour moi, l'énergie qui est présente là, E para mim, a energia que está presente lá c'est aussi le cadeau que vous pouvez être pour le Brésil. é também o presente que você pode ser para o Brasil. Dans chaque pays, en fait, on a tous des limitations. Porque em todos os países nós temos, de fato, limitações. Et chaque personne qui choisit quelque chose dans sa région géographique, Cada pessoa que escolhe alguma coisa na sua região geográfica, dans quelle mesure elle peut être l'invitation autour d'elle à quelque chose de différent? em que medida essa pessoa pode ser um convite a fazer algo diferente? Donc partout où vous n'avez pas encore reconnu Em todos os lugares onde vocês ainda não reconheceram la contribution que vous êtes pour votre vie, pour votre pays et pour le monde, a contribuição que vocês podem ser pela vida de vocês, pelo país e pelo mundo, est-ce que vous voulez bien détruire des créés? vocês vão destruir e descriar? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shots, boys and beyonds. Comment ça va? Como é que tá? Est-ce que vous avez encore quelques questions? Maria Fatima dit magico. Comment on dit avec l'accent? Magico? Non, magico. Comment tu dis? Marco? Non, je ne vois pas. Comment tu dis l'accent magique? Magico. Mágico. Magico. Ok. Mágico. Mágico. Mágica. Magico, magica. Est-ce que tu as demandé quelque chose à Maria de Fátima? Non, Maria Fatima, elle a marqué magico. Mágico. Okay. Angélica Novaes, estou feliz com a contribuição de você. Gratidão. Et j'ai compris. Oui. Compreender. Ela já está falando português. Magnifique. Cynthia, c'est... Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci de votre présence. Muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Et Cynthia pose la question, j'ai aussi une question très importante. E Cynthia fez uma questão, ela tem uma questão muito importante. Est-ce que tu viendras faire une classe à Rio? Você vai voltar e fazer uma classe no Rio? Et ma réponse, c'est oui. E a resposta é sim. Parece que Gil está querendo falar. Donc, il va y avoir différentes classes au Brésil lors de ma venue en février. Ela vai fazer diferentes classes no Brasil em fevereiro. Il va y avoir Sao Paulo, pour commencer. Vai começar em São Paulo. Donc, le 31 janvier. 31 de janeiro. Jusqu'au 2 février. Até 2 de fevereiro. Ensuite, attends, je prends mon agenda. Ela vai ver na agenda. Depois, Rio. Ensuite, je vais aller à Recife. Depois ela vai ao Recife. Donc, du 3 au 5 février. De 3 a 5 de fevereiro. Ensuite, je vais aller à Salvador. E depois ela vai a Salvador. Du 11 au 13 février. De 11 a 13 de fevereiro. Et j'arriverai à Rio. E ela vai chegar no Rio. Le 14 février jusqu'au 16. Vai estar no Rio de 14 de fevereiro até o dia 16. Donc, toutes les informations peuvent être partagées peut-être ici dans le chat. Então, todas as informações podem ser partilhadas aqui no chat. Ou les personnes qui vous ont invité à nous rejoindre ce soir.
ou as pessoas que convidaram vocês a estar conosco essa tarde. Donc, vous pouvez contacter soit Patricia, soit Sheila, Vocês podem contactar a Patrícia, Sheila, Marinella, Simone, Marinela, Simone, Erida, Frida. Élida, Frida. C'est Magique Unicorne qui m'invite au Brésil. Essa magia unicórnio. Oui. Essa magia do unicórnio que convida ela a voltar ao Brasil. Et j'ai beaucoup de gratitude pour elle. Eu tenho muita gratidão por ela. Et voilà, la question que j'ai envie de poser ce soir, c'est quelle magie on va pouvoir créer tous ensemble? A pergunta que eu tenho desejo de fazer é que magia nós vamos criar todos juntos? Et comment aussi on peut inclure vraiment cette contribution qu'on est à la Terre et à la planète? Como que a gente pode criar essa contribuição que nós podemos ser à Terra, ao planeta? Et ça me donne toujours beaucoup d'émotions E isso me dá muita emoção, parce que je perçois beaucoup que la Terre m'appelle au Brésil. parce que Je perçois beaucoup que la Terre m'appelle au Brésil. porque ela percebe que a terra natal dela é o Brasil. Donc, c'est que vraiment, qu'est-ce qu'on peut créer avec la Terre? Então, o que nós podemos criar com a terra? Donc, j'ai vraiment hâte d'être là. Então, ela está realmente muito feliz de estar aqui. Donc, est-ce qu'il y aurait des dernières questions? Tem algumas últimas perguntas? Sinon, je vous donne rendez-vous au Brésil dans un mois. Senão ela vai encontrar a gente novamente daqui a um mês. Est-ce que c'est Bérénice, elle a levé la main? Je pense que Bérénice, elle veut parler quelque chose, poser des questions. Oui. Je t'écoute. Escucha? Eu te escuto. Je n'écoute pas. Eu não estou te escutando, Berenice. Bérénice, est-ce que tu veux parler? Non. Je crois pas. Ah oui, elle veut parler. Alors, je t'écoute. Ah, sim. Eu gostaria de saber, porque eu via uma entidade, né, que a gente chama agora, né, e até os 20 anos, depois parou isso, e eu tinha muito medo, gritava, e aí eu continuei com esse medo até hoje. Eu vejo que aparece alguém, mas o meu medo afasta. E eu queria saber se tem esse curso, ou se tem um modo de eu fazer para eu entrar em contato com isso. Não quero ter mais medo. Como fazer? Ok, então você, até os 20 anos, você via essa entidade, mas você tinha muito medo, chorava. E você parou de ter contato com essa entidade? Sim, parei. Tô 20 anos. Quand elle était jeune, jusqu'à 20 ans, elle était en train d'avoir un contact avec une entité, mais elle avait peur. Elle a coupé le contact. Elle est en train de demander s'il y a quelque chose qu'elle peut faire pour reprendre le contact. Cette classe, c'est l'invitation pour ça. Essa classe é o convite para isso. Et combien d'entre vous avez coupé votre capacité avec les entités parce que vous aviez peur? E quantos de vocês cortaram a capacidade de vocês porque vocês tinham medo das entidades? Ou parce que c'était bizarre? Porque isso para vocês era uma coisa estranha. Ou parce que vous ne pouviez en parler à personne? Porque vocês não podiam falar a ninguém. Et tout ça foi un joyard. Est-ce que vous voulez bien détruire et créer? E tudo isso eles vão Deus e Leão, vocês vão destruir e descriar. Sim. Right and wrong, good and bad, POC and POD online, Transbos and Beyonce. Cette classe, c'est pour vous, c'est pour vous donner le choix. Essa classe é para dar a vocês a escolha. Si vous le choisissez,
se vocês escolherem, de vous reconnecter avec ça de vocês se reconectarem com isso, et sans avoir besoin à en parler aux autres, sem ter necessidade de falar aos outros, mais vraiment pour vous, pour votre vie et pour que ça contribue à votre vie. mas somente para a vida de vocês e porque isso vai contribuir para a vida de vocês. Donc, partout où vous ne faites pas vos choix pour ne pas être la différence que vous êtes, Em todos os lugares onde você fez a escolha de não se conectar para não ser a... Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? oui, ne pas être la différence que vous êtes Para não ser a diferença que vocês podem fazer ou que podem ser, et d'avoir tout votre potentiel, e de ter todo o seu potencial, parce que ce serait trop, porque isso é muito. est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Tudo isso vocês vão destruir e descriar? Right and wrong, good and bad, pock and puddle, nine shots, boys and beyond. Certo, errado, bom, não pode. Berenice, Donc, você quer falar mais alguma coisa? Eu quero sim. Eu quero fazer esse curso, mas o medo que eu tenho agora não é das entidades em si, mas eu não saber diferenciar a entidade, se está misturado com a entidade que não é muito boa, e não só, porque eu sei que a cadeira, a mesa e tal, mas vamos dizer, isso tudo é entidade que eu quero dizer, né? Mas quando for a entidade que não é para o bem, por exemplo, né? Você quer Como que eu diferenciar? vou diferenciar isso? Ok. Elle veut faire la classe, mais elle a peur de ne pas reconnaître si l'entité elle est mauvaise ou une bonne entité. Comment elle peut faire? Les entités, c'est comme les gens. As entidades são como as pessoas. Donc, il y en a des bonnes et des mauvaises. Você tem boas e más. Donc, si tu t'autorises à être consciente Se você se autoriza a estar consciente et à utiliser les outils de cette classe, e utilizar as ferramentas dessa classe, tu seras consciente de ça. você vai estar consciente disso. Donc, toutes les peurs que tu utilises pour t'empêcher d'avoir de l'aisance avec ça, Então, todo medo que você utiliza para ter a facilidade de trabalhar com isso, est-ce que tu veux bien détruire et décréer, Bérénice et tout le monde? você vai destruir, descriar Berenice e todas as outras pessoas. Sim. Right and wrong, good and bad, pock and puddle, nine shots, boys and beyonds. Donc, ça, c'est des choses qu'on verra en classe. Então, essa é coisa que nós vamos ver em classe. Ai, Et toutes les peurs que vous utilisez pour vous empêcher, pour résister à votre conscience et aux classes, E tudo que você utiliza para impedir de estar nessa classe, toutes les peurs que vous utilisez todo medo que vocês utilizam pour résister à la classe parlée aux entités para resistir à classe falando com as entidades et d'accéder à votre puissance, e de acessar o seu poder, a sua potência. est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Você vai destruir, descriar? sim. Right and wrong, good and bad, pock and puddle, nine shots, boys and beyonds. Ok, Bérénice? Ok, oui. Ai, merci. Obrigado, merci beaucoup. Merci Bérénice, merci tout le monde, merci pour vos questions. Obrigado, Berenice. Obrigado a todos. Obrigado pelas perguntas. Merci pour votre curiosité. Obrigado pela sua curiosidade. Merci pour votre contribution. Obrigado pela sua contribuição. Chaque question, ça a contribué à tout le monde. Cada questão contribui para todo mundo. Donc voilà, je vous embrasse Então, eu mando um abraço a todos. et je vous dis vraiment à très vite au Brésil. E digo até breve aqui no Brasil. Et je vais juste prendre une photo de vous avant. Quer fazer uma foto de nós antes. Parce que c'est trop magnifique. Porque é muito magnífico. Donc merci à tous et
Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter les hôtesses. Obrigado a todos. E se vocês tiverem perguntas, não hesitem em contactar as hostesses. Et si les classes sont pas près de chez vous, E se as classes não forem perto da casa de vocês, demandez la contribution de l'univers et des entités peçam a contribuição do universo e das entidades pour pouvoir vous permettre de rejoindre une classe. para permitir que a gente possa se encontrar numa classe. Et si vous n'avez pas l'argent aussi, E se vocês não têm o dinheiro, permettez-vous d'être magique permitam a vocês de estar nessa mágica et de demander que l'argent vous arrive, peu importe la façon. e de pedir que o dinheiro chegue a vocês, não importa de qual forma. Dans toutes les justifications que vous utilisez Então, todas as justificativas que vocês utilizam pour vous empêcher d'être magique, para impedir vocês de estarem, de serem essa mágica et de pouvoir accéder à votre conscience avec aisance totale, e de poder acessar a consciência de vocês com facilidade total, sans chercher comment, sem procurar saber como, juste en demandant, somente perguntando. est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Tudo isso vocês vão destruir e descriar. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, shorts, boys and beyonds. Voilà, je crois que j'ai fini. Sinon, je ne vais jamais finir. Eu creio que eu vou terminar, senão eu não vou nunca terminar. Merci Marco, merci beaucoup pour la traduction. Tu es génial. Merci à toi pour ce moment magique. Et c'est Marco qui va traduire les classes à Rio et à Sao Paulo. Sou eu que vou fazer a tradução das classes em São Paulo e Rio. Et on va trouver les traducteurs pour Recife et Salvador. E vamos buscar tradutor por Recife e Salvador. Donc, merci à tous. Je vous embrasse. Mouah, et à bientôt. Obrigado a todos. Um abraço a todos. Até a próxima. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Muito obrigado. Ah, j'adore voir vos visages. Vous êtes magnifiques. Bye. Merci.